Lucas 6,43 diz: porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale em cada coração conforme a Tua perfeita vontade, é a minha oração em nome de Jesus. Você já ouviu aquela conversa, ou talvez nós já falamos, ou já ouvimos, e eu sempre me incluo na pregação, porque a palavra também é para mim, mas já ouviu aquela questão? As pessoas que dizem assim: eu fiz isso por causa disso, ou eu fiz isso por causa dele, eu fiz isso por causa dela, eu pisei na bola por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu tive uma atitude no meu casamento porque a minha esposa não foi legal comigo, ou o marido, ou vice-versa. Já ouviu aquela questão, o filho que diz: eu sou o que sou por causa do meu pai, que não me deu uma boa infância, não me deu estudos. Sabe aquela conversa que o ser humano joga sempre a culpa em alguém, muitas vezes pelos seus fracassos, ou muitas vezes, o que é pior, por ter uma atitude ruim, por ter uma atitude má. Porque a atitude má é pior ainda do que muitas vezes fracassos que temos na vida. Então, quando eu leio esse versículo aqui em Lucas 6,43, eu enxergo claramente as palavras do Senhor Jesus dizendo que não há árvore boa que dê mau fruto, e não há árvore má que dê fruto. Ou seja, ninguém pode culpar ninguém pelo seu pecado, ainda que a gente queira, não podemos. Porque se estivermos na condição de uma árvore boa, nós daremos bons frutos, independente das árvores que estão ao nosso redor. Não significa que uma pessoa que muitas vezes ruim, tido como uma má árvore, não possa mudar. A pessoa pode conhecer Jesus e ter a sua vida transformada, e aí sim ser uma boa árvore. Só que tem uma questão: mesmo conhecendo a Cristo, mesmo aceitando ao Senhor como Salvador, o ser humano, eu creio muito na questão do livre-arbítrio, da livre escolha. Ainda que eu entenda um pouco o pensamento dos que creem somente na predestinação, eu entendo que nós, de nós mesmos, sem a ajuda de Deus, não temos capacidade para fazer o bem sozinho. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas há em nós, Deus colocou em cada um de nós o direito de dizer sim ou não para Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quando eu olho lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, eu enxergo ali o texto dizendo: Cristo nos libertou para sermos de fato livres. Aí lá diz assim depois: não vos coloque novamente sobre o jugo da escravidão. Ou seja, quando Cristo liberta alguém, Ele liberta, Ele cura, Ele abençoa.
Ele salva verdadeiramente. Só que lá está escrito: ora, mas não vos coloque novamente debaixo do jugo da escravidão. Isso significa que o ser humano, mesmo salvo pelo Senhor, ele pode voltar para o jugo, ele pode sair do caminho, seja por vários motivos. Nós temos na parábola do semeador as pessoas que vêm, muitos que não frutificam, mas a grande questão da árvore boa ou má, isso aqui está falando ao meu entendimento de atitude de vida que nós devemos ter ou não devemos ter. A forma de viver para Deus tem que ser de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque se formos fazer a nossa, nós vamos ter problemas. Mas o ser humano não gosta muito disso. Nós não gostamos. Eu digo assim, imagine que se não houvesse nenhuma condenação por fazer o mal, será que todos escolheriam o bem? Se não houvesse a separação do homem de Deus, será que todo mundo buscaria o bem? Com certeza não. A grande maioria não faria, irmãos, porque iria pela vontade da carne, e a vontade da carne, ela é maléfica. O que muitas pessoas não entendem é o que está no versículo depois, o 44, que diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Podemos enganar qualquer pessoa, podemos enganar os nossos familiares, o cônjuge que dorme conosco, ao nosso lado, os nossos filhos, os nossos pais, mas Deus sabe verdadeiramente que tipo de árvore nós somos. Deus sabe, aleluia, verdadeiramente que tipo de árvore nós somos, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, irmãos, por isso que às vezes eu falo para as pessoas que o que me impressiona na vida de um cristão não é o momento que ele está na igreja, não é o momento que o ministro de louvor ou o pregador está ali, mas quem ele é fora do altar ou fora da igreja, nas suas atitudes diárias. Esses somos nós verdadeiramente. Isso é o que nós somos. Não porque tenhamos que ser uma pessoa aqui na igreja, não é essa a questão. Nós sabemos que ninguém vive o tempo todo, com a mão, aleluia, aleluia, somente orando e falando em línguas por aí. Não é isso. Sabemos que nós temos falhas, sabemos que nós como pessoas, nós nos entristecemos, nós ficamos nervosos, sim. Nós muitas vezes iramos, mas a Bíblia diz: ireis e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, basta cada dia o seu próprio mal. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo do verdadeiro eu. Deus conhece, e às vezes é perigoso porque esse eu, ele engana até a própria pessoa. O coração é enganoso, mas no fundo a pessoa sabe. Sabemos, todos nós sabemos o que mais
nos atrai para o lado do mal. É impossível que alguém não saiba, porque Deus capacitou o ser humano com ciência. Se ele não for louco, ele sabe o que está fazendo. Eu às vezes vou mais além, por isso que eu digo, não é a questão, eu não me impressiono, não estou dizendo que uma pessoa não possa, mas a minha primeira impressão de alguém, já viu aquela questão? A primeira impressão é a que fica? Cuidado com isso com relação à igreja e cultos. De repente você chega na igreja e você vê uma pessoa rodando, pulando, esse é cheio do poder. Quem sabe? Somente Deus. Quantos casos, testemunhos de coisas terríveis já aconteceram? Porque o ser humano, qualquer um pode cair no pecado. Não estou dizendo isso. O meu fruto, o fruto do pastor Ival, não é o dom de tocar, ou cantar, ou pregar. São dons ministeriais. O fruto é uma qualidade. O fruto é o caráter que cada um tem. E o caráter é a única coisa. Ele pode ser moldado, tanto para o bem quanto para o mal. Mas o caráter é exclusivo da pessoa. Ou a pessoa escolhe ter um bom caráter ou ser um mau caráter. Dar bom fruto ou mau fruto. É claro que muitas pessoas já é visível, né? Não estou dizendo que o cristão tenha que esconder a vida dele, o que ele faz. Mas se aquele que já é daquele jeito, visivelmente, né? Já está na cara, já tem que tomar cuidado. Nós temos que observar as pessoas. Às vezes, como cristãos, nós somos tão bonzinhos que nós nem observamos o nosso círculo de relacionamento. Levamos qualquer pessoa para dentro da nossa casa, e eu não estou falando em ajudar, em abençoar, em fazer a caridade, fazer a obra de Deus, porque isso nós devemos fazer, e temos o exemplo do bom samaritano. Não estou falando disso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de círculo de relacionamento. Porque muitas vezes tem pessoas que a Bíblia diz que, principalmente os que servem a Deus e não o mundo, que é melhor que nós nem comemos com eles. Paulo diz. Ah, mas nós somos tão bonzinhos. Muitas vezes nós, como pessoas de Deus, e talvez muitos não gostem do que eu prego, mas é a verdade, muitas vezes nós cristãos queremos tratar e chamar a roda dos escarnecedores só os que estão no mundo, mas tem muita roda de escarnecedor dentro de igrejas, e é uma verdade que a gente não pode se desviar dela, ou se fazer de cego dentro das igrejas. Rodas de escarnecedores, pessoas que sabem que estão caminhando de forma errada, tramando coisas malignas muitas vezes dentro da igreja. Falo da igreja de Cristo na terra, não prego só para uma ou para essa ou para outra, mas a gente sabe. Quantos grupinhos de igreja se reúnem para denegrir outros que são do próprio corpo? Então nós temos que tomar muito cuidado e observar em nós mesmos que tipo de fruto nós temos dado. Há um fruto muito interessante que a Bíblia diz que nós devemos dar, e ele se chama fruto digno de arrependimento. Produzi, pois, vós fruto digno de arrependimento. Começa aí o melhor fruto que nós podemos dar.
Porque todos nós vamos apresentar a Deus os nossos frutos. Então, quem verdadeiramente somos? Quem somos nós? O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele nos diz em sua carta que se nós formos somente ouvintes da palavra de Deus e não praticantes, nós vamos ser como pessoas que olhamos o nosso rosto no espelho e depois nos esquecemos. Ou seja, não vale nada ouvir ou dizer que é cristão e não produzir um fruto que seja de arrependimento ou de uma vida digna diante de Deus. Por isso ele diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi e logo se esqueceu de como era. Eu já disse isso, não sei em que mensagem, mas eu já disse, você já percebeu que o rosto que nós mais temos dificuldade de guardar é o nosso? Tenta lembrar do seu agora. Não é à toa que o apóstolo Tiago já tinha falado, a gente olha no espelho, a gente está... Só que quando você vai tentar fazer uma reflexão do seu próprio rosto, de você mesmo, parece que as coisas embaralham, parece que fica esquisito. A gente até lembra uma coisinha assim, mas a gente lembra mais dos outros, que a gente está vendo mais constantemente os outros. Então eu vou lembrar do rosto da esposa, do meu filho, eu estou olhando para eles constantemente, mas para mim, eu só olho para mim quando eu vou no espelho. Então é menos tempo que a gente olha para nosso rosto, e por isso acontece. E o apóstolo Tiago fala que se nós formos ouvintes da palavra de Deus, mas não praticantes, nós vamos ser assim. Da mesma forma que a gente esquece a nossa própria semelhança, nós nos esquecemos de cumprir com a palavra de Deus. E o que isso tem a ver? Tem a ver que nós somos semelhantes, nós fomos criados semelhantes a quem? A Deus. E a única forma de continuarmos assim é praticando a palavra. Porque praticando a palavra, nós nos assemelhamos a Ele na sua vontade. E a gente muitas vezes não pensa. Então não é a vida do outro que vai determinar aquilo que eu tenho que ser o que eu estou sendo. Eu posso sim seguir bons exemplos das pessoas, mas dizer, eu estou assim por causa do mau exemplo dele ou do mau exemplo dela, isso não vai ser suficiente para usarmos como desculpa diante de Deus. É diferente uma criança criada em um lugar onde ela só ouve coisa ruim, um monte de coisa, e, não tem um exemplo, não tem um berço, não tem casa, mas mesmo assim, todo mundo um dia vai poder fazer as suas escolhas. É mais difícil, uma criança criada num lar sem Deus, sem temor algum. Mas quantos casos existem de pessoas que foram criadas em um berço cristão, conhecendo a palavra de Deus desde criança ou de pequeno, e mesmo assim não serviram? E quanto exemplo que tem de pessoas que foram criadas na pior situação, em famílias destruídas, bagunçadas, e que se tornaram boas pessoas, filhos que disseram assim: eu vou vencer na vida, enquanto outros olham e falam: eu sou assim, está vendo, cada vez pior, porque ninguém ligou para mim, por causa do problema que eu passei. E aí não paramos para pensar que tipo de fruto temos dado.
Toda escolha para a nossa vida, ela é nossa mesmo. Existe um fruto na Bíblia, que a Bíblia nos diz, existe um fruto. O fruto do Espírito Santo. Ele é cheio de qualidades, né? Ele é cheio de qualidades que nós todos deveríamos analisar, né? Todos nós deveríamos seguir. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. O fruto é um, mas as suas qualidades são 9: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essa é a forma correta de aprendermos a produzirmos um bom fruto. Ninguém vai conseguir ser uma boa árvore e produzir um bom fruto se ele não tiver nele o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo tem essas qualidades. E aí nós, como cristãos, deveríamos olhar para isso. Deveríamos olhar e analisar: poxa vida, como eu estou sendo? Está sobrando amor em mim? Eu estou tendo a alegria de Deus na minha vida? Que alegria é essa, irmãos? Eu falo para as pessoas: a alegria do Senhor, que é a nossa força, não significa, não é a pessoa que vive por aí rindo o dia todo que nem um palhaço, né? Não é porque a gente não fica triste. A alegria é quando alguém olha para nós com uma dificuldade tremenda e fala: poxa vida, como você ainda consegue se alegrar e servir a Deus? É verdadeira alegria. Muitas vezes alguém olha para alguém e vê aquela pessoa sorrindo, mas por dentro ela está chorando, está amarga, está depressiva. Mas com essa alegria aqui, muitas vezes alguém nos olha e vê: nossa, você está tão triste, mas lá no nosso coração nós temos uma alegria plena que muitos não veem. Até assim ficamos tristes com algumas situações, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela vem e nos renova, ela nos restaura. É preciso analisarmos, eu já estou caminhando para encerrar, se temos sentido a paz. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito Santo, e só há uma maneira de produzirmos bons frutos, estando de acordo com esse fruto. Porque Jesus é a verdadeira árvore a árvore da vida. Quando a árvore foi tirada, quando o homem foi tirado do jardim, ele foi tirado para não estender a sua mão e comer do fruto que estava no meio da árvore, que estava no meio do jardim. Isso me leva a pensar que Deus, quando criou Adão, e a Bíblia diz isso, colocou ali muitos frutos, muitas árvores, e ele poderia comer de todas. E Deus, quando chega para Adão, ele diz assim: olha, mas daquela árvore ali, daquele fruto, você não comerá, do conhecimento do bem e do mal. E quando Adão come, eu não entendia isso, eu pensava que era a mesma árvore. Deus vem e diz assim: vamos tirá-lo de lá, para que ele não estenda a mão e coma também da árvore que está no meio do jardim. Olha que interessante. Então tinha uma árvore lá no meio do jardim que Adão nunca tinha visto. A Bíblia diz em Apocalipse que essa árvore vai estar na praça da santa cidade. Nós vamos comer da folha dela, e ela será saúde para as nações. Entende? A Bíblia diz que no céu, a Bíblia diz que no paraíso, a Bíblia diz que na Nova Jerusalém vai estar lá essa árvore que Deus tirou Adão do jardim para ele não comer. E lá, por causa dessa árvore, quando nós comermos dela, ela será saúde para as nações. Ninguém mais ficará doente, ninguém mais vai ser sedento por nada.
Só que tem um detalhe: lá nós comeremos dessa árvore para sermos perfeitos, para toda a eternidade, para que ninguém mais peque. Só que hoje nós temos um fruto que nós devemos comê-lo para que nós venhamos dar bons frutos. Pastor, não estou entendendo nada. Então eu vou tentar ser um pouco mais profundo. Todo mundo gosta de ficar naquela história: quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ninguém responde nada, né? Não é assim? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É uma questão, né? Eu penso ainda que Deus criou primeiro os animais, depois a forma de reprodução. Sendo assim, a galinha veio primeiro, do meu ponto de vista. Estou pensando, mas enfim, tem gente que vai questionar, estou falando, eu estou indo pela criação. Mas por que eu falei isso? Porque o fruto, Deus plantou ali no jardim as árvores, e não houve uma primeira semente. Deus fez com que as árvores brotassem. Da onde vem a semente? Do fruto. Nós comemos o fruto e lá está a semente que vai produzir outros frutos. Então a semente vem do fruto. Tudo aquilo que nós precisamos ter no nosso fruto está nesse fruto do Espírito Santo. E quando nós comemos dele, irmãos, essas qualidades, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, nós estamos comendo do fruto do Espírito. Isso naturalmente passa a estar na nossa vida. Isso é praticar a palavra de Deus. Se não comemos o fruto do Espírito, se não nos importamos em ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo, de nada valerá. Pode ser o maior teólogo do mundo, pode ser o maior pregador, pode ser quem for, irmãos, basta olharmos para a história e nós vamos ver quantos homens santos de Deus ou inspiradores já caíram, já tropeçaram, já falharam. Isso nos ensina que o fruto, para darmos bons frutos, a árvore boa só é boa porque ela vem de uma semente do Espírito Santo. Por que a árvore má não consegue dar, não tem possibilidade de dar bom fruto? Porque ela nunca comeu desse fruto, ela não come desse fruto. A pessoa que não tem o Espírito Santo, a pessoa que não busca Deus, ela não come desse fruto. E por isso ela fica impossibilitada de dar um bom fruto. Porque a única semente capaz de germinar um bom fruto em alguém está nesse fruto de Gálatas 5:22. Só assim vamos conseguir ser uma boa árvore e darmos bons frutos. Que você, assim como eu quero nessa noite, olhe para dentro de você e analise: Senhor, eu tenho vivido as qualidades que está no fruto do teu Espírito? Porque nós devemos olhar para nós para ver se o fruto que temos dado é digno de arrependimento, se é um fruto bom. Porque, irmãos, o que mais me assusta é que Jesus disse que a volta dele ia se dar quando os homens estivessem como nos dias de Noé, vivendo de qualquer jeito, já não vão se importar com o fruto do Espírito. Ora, irmãos, pode parecer esquisito, mas quando a gente olha para a igreja na época atual, que igreja estamos tendo? Já não se ensina mais que alguém deve ser cheio do Espírito Santo, mas não tem jeito de ser cheio do Espírito Santo sem comer do seu fruto. Não é um entretenimento qualquer, ou um culto, né? Esse foi o culto que vai encher alguém do Espírito Santo. Alguém só se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso não tem a ver com quantas vezes em línguas ela fala por dia ou não. Ela só se torna se ela comer do fruto do Espírito Santo. Caso contrário,
O fruto dessa pessoa pode até parecer bonito por fora, mas só Deus sabe se ele não é podre por dentro. Ou pode parecer que essa pessoa emite luz, mas a palavra de Deus fala: cuidado para que a luz que há em ti, que parece estar resplandecendo, não sejam trevas. O olhar de Deus para nós, irmãos, ele é profundo, não é como o nosso. Então se nós queremos dar bons frutos, não é olhando para os outros ou culpando os outros, é para a palavra: Senhor, aqui está a forma correta de eu conseguir vencer. Pastor, como eu posso vencer na vida? Ou como eu posso chegar ao céu? Porque na vida, como eu disse, às vezes a gente passa por dificuldade. Eu não posso garantir que todo mundo vai, como diz o ditado, ganhar tudo que pede de Deus. Eu estava ensinando isso na aula de teologia, o cuidado sobre as profecias. Porque profecia, quando era da parte do profeta, Deus honrava ele. E tudo que é profecia, quando falava que Deus falou, então tem que cumprir, porque Deus não volta atrás com sua palavra. Significa que nós passamos por maus momentos muitas vezes. Só que tem algo garantido, uma promessa garantida, que isso podemos dizer, que se buscarmos, temos uma forma de chegar ao céu: a palavra, comendo do fruto do Espírito Santo, sendo cheio dele. Por essa forma, ninguém pode tirar a nossa salvação. O diabo, ele pode sim tirar a riqueza, tirar a riqueza do teu tamanho, do teu caminho, tirar algumas coisas que você quer, ir lá impedir, mas a salvação, você pela palavra, olha, está aqui, não consegue. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Que o fruto que há em ti seja um fruto digno de arrependimento. Que nós, como árvore, sejamos uma árvore que possamos dar bons frutos, e que através desses frutos pessoas possam ser alcançadas pelas nossas sementes, pelos frutos dessas sementes, e elas possam conhecer o Espírito Santo, elas possam conhecer a Deus e terem também as suas vidas transformadas em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite.